recursos renováveis. Começando pela biomassa, que é proveniente da matéria orgânica, com origem vegetal ou animal, que tem como objetivo a produção de energia. Exemplos de biomassa, né? A cana-de-açúcar tem o etanol, o bagaço, a palha, né? Casca de arroz, o milho, amendoim, a soja. Então aqui embaixo a gente tem aqui um processo do etanol, onde a gente faz o processo de hidrólise, que é a quebra do milho e da mandioca, né, em moléculas menores para gerar glicose. A gente também vai fazer isso com a cana-de-açúcar através da fermentação da cana com a hidrólise do milho e da mandioca nessa glicose, junto com a levedura, que são micro-organismos. Essa fermentação, utilizando todos esses componentes, vai gerar o etanol, mais água e CO2. Então aqui, como é que é a transformação de vários tipos de biomassa em energia? Então a madeira, a casca de arroz e a cana-de-açúcar, o bagaço, na verdade, é realizada a combustão, onde os resultados são carvão vegetal e lenha e calor e vapor, respectivamente. Já no caso do mosto da cana-de-açúcar e do milho, é feito uma fermentação celulose, que é onde esses compostos são quebrados por enzimas ou micro-organismos, né? Então, os açúcares resultantes são fermentados produzindo etanol. Já a soja e a mamona passa por um processo de pirólise, que é um processo em altas temperaturas, acima de 400 graus Celsius, sem a presença do oxigênio. Então, ele quebra a biomassa em 3 produtos. O principal deles é o bioóleo, mas tem também o biochar, que é um carvão sólido, e gases. Já os resíduos de agropecuária e o lixo orgânico, a gente faz a digestão anaeróbica, né? Essa digestão, ela decompõe esses restos aí, né, de resíduos e lixo orgânico decomposto por micro-organismos na ausência de oxigênio, né? Então, o produto principal é o biogás. E, por fim, o lixo seco, que através da combustão você gera calor e vapor. Já no ciclo de produção do biodiesel, como é que funciona o ciclo? Ele começa, né, com a questão das sementes, por exemplo, do girassol, extração das sementes, gerando o óleo vegetal cru, que depois esse óleo é refinado e aí passa pelo processo de transesterificação, que é um processo químico no qual o óleo reage com álcool, ou metanol ou etanol, e na presença de um catalisador ácido básico para produzir biodiesel e glicerina. A glicerina pode ser usada para a indústria de alimentos e de cosméticos, e o biodiesel para combustível, né, de veículos. E esse processo recircula através do CO2, que vai ajudar as plantas na fotossíntese, e aí o próprio girassol e outras oleaginosas vão gerar sementes e assim por diante. Já a energia eólica é a energia proporcionada pela ação do vento. Então, basicamente, nós temos 2 tecnologias de geração eólica, as turbinas horizontais e as turbinas verticais. As turbinas horizontais, elas podem ter 1, 2 ou 3 pás. As principais hoje são de 3 pás para geração em fazendas eólicas de grande potência, né? Que tem no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, que tem também de forma onshore, que é no continente, ou offshore, quando é no mar, por exemplo, na Dinamarca, tem muito dessas aplicações offshore. E turbinas verticais, que tem 3 tipos de tecnologias, né? A Savonius, que ela tem pás semicirculares e ela tem uma construção muito robusta, mas é a menos eficiente entre as 3. A Darrius, que utiliza pás curvas que giram em alta velocidade, então ela tem uma eficiência intermediária entre as duas. E a Darrius H, que é uma variação dessa turbina Davos com pás em formato de H e tem uma eficiência um pouco melhor do que a Darrius tradicional. Já o esquema de ligação de uma turbina eólica para as cargas, pode ser residencial, industrial, comercial, né? São 3 tipos. Primeiro é o sistema isolado, como por exemplo, região amazônica, que não chega uma linha de distribuição lá, né? Aí você pode colocar a turbina ligada a um controlador de carga, é o inversor, né? Você sempre vai precisar do inversor, que vai converter a forma de energia que a turbina está gerando, que nem sempre é a mesma das cargas da residência,
Aí você converte com o inversor para 60 Hz, 127 volts ou 220. E você tem um banco de baterias para armazenar energia para ajudar a alimentar as cargas em períodos em que a geração esteja baixa. Nos períodos que a geração esteja muito alta e a geração é maior do que as cargas, parte dessa energia pode ser utilizada também para carregar as baterias. Já no sistema de apoio, ao invés de você ter bateria, você tem um grupo motogerador, por exemplo. E aí, esse inversor grid-tied, junto com o controle de energia, vai definir qual das fontes vai alimentar as cargas. Normalmente, a gente vai dar prioridade à fonte renovável, que ela é intermitente, né, e menos poluente. Mas como ela é intermitente, algumas vezes não vai ter a geração, então aí eu vou precisar de um gerador despachável. O que é despachável? Que a gente garante que ele vai atender as cargas no momento que a gente ligar ele. E o sistema on-grid, que talvez seja o sistema hoje mais usado, que é quando você instala uma geração, né, que a gente chama de geração distribuída, né, uma geração para atender um determinado consumidor, onde ele está ligado a uma rede da concessionária de energia. Se tiver excesso de geração, ele pode mandar para a rede, vai virar créditos, né? Ou se tiver uma geração menor do que as cargas, essa geração vai ser para alimentar parcialmente as cargas da residência. A energia solar é a energia radiante do Sol convertida em formas utilizáveis. As principais vertentes são a energia solar térmica, que utiliza o calor do Sol para o aquecimento de água, ambientes e processos industriais, como, por exemplo, os aquecedores solares e as usinas heliotérmicas. Os usinas heliotérmicas, normalmente, eles captam esse calor através de vários espelhos, né? Pegam o calor do Sol em vários espelhos e eles concentram num único ponto que vai esquentar um reservatório onde tem sal, que ele vai ser aquecido até 800 graus. Esse sal vai virar vapor, vai girar uma turbina através desse processo de vapor, né? E aí vai gerar eletricidade, já que a turbina vai estar acoplada ao gerador, né? Já a energia solar fotovoltaica, a conversão ela é diretamente eletricidade, através de células fotovoltaicas. Então a gente tem os painéis fotovoltaicos telhados e as usinas fotovoltaicas, né, que já são de grande porte. Alguns exemplos de aplicação da energia solar são os painéis fotovoltaicos para geração de energia elétrica, onde eles são ligados nos inversores, né, da mesma configuração que a gente teve das turbinas eólicas, ou na configuração isolada, com um banco de baterias, ou na configuração com um gerador de apoio, né, um gerador despachável, por exemplo, a diesel, né, ou quando é os sistemas on-grid, onde a energia solar seria a geração distribuída, que vai alimentar prioritariamente as cargas, e se houver excesso de geração, ele vai mandar para a rede de concessionária de energia. Temos também o sistema residencial para aquecimento de água, que é através de coletores solares, utilizados principalmente para água quente, né, ou em chuveiros, né, para economizar energia elétrica. Tem também sistema solar passivo para o resfriamento de prédio, né, onde o ar frio entra por baixo e o sol batendo na parede vai esquentando esse ar, vai fazendo com que o ar circule entre os andares do prédio e o ar quente vai sendo expelido no topo, fazendo esse processo de convecção. A energia hídrica ela é gerada pelo aproveitamento do movimento da água, principalmente em usinas hidrelétricas. Então, elas têm um impacto ambiental considerável, especialmente as grandes hidrelétricas, como alagamentos e alterações nos cursos dos rios. E tem uma variedade muito grande de usinas, desde microturbinas de 10, 15 kW, até grandes centrais hidrelétricas, né, da faixa de megawatts, com diferentes tecnologias e tamanhos. Então, o segredo dessa tecnologia é aproveitar os desníveis naturais, as quedas d'água ou artificiais feitas através de reservatórios dos rios. E o Brasil é um país que tem rios caudalosos, rios muito grandes, então a gente tem um privilégio de ter muitos rios e por isso a nossa energia tem essencialmente vem das hidrelétricas. Aqui um exemplo de como funciona a energia hídrica. Aqui a gente tem um rio, né? Aqui num ponto mais alto, aqui onde tem a barragem, você pega um conduto, né, sob pressão ou a céu aberto, ele vai passando, depois ele vai descer para um desnível, que é o conduto forçado, até chegar na casa de máquinas ou casa de força. E aí, nesse ponto aqui vai estar a turbina, né, e vai ter a turbina, que vai estar aqui na casa de força, né, e aí a turbina vai estar acoplada a um gerador, e aí esse gerador elétrico, através de cabos elétricos, está acoplado a um transformador que vai elevar a tensão para transmitir energia a grandes distâncias. Uma vez que os rios caudalosos, né,
e as hidrelétricas estão localizadas longe do centro de carga, que são as grandes cidades, as grandes indústrias. Então, para finalizar este conteúdo, vamos falar um resumo do fluxograma energético das tanto que interliga todas as energias renováveis e não renováveis. Então, o ponto final é a geração de trabalho, calor e energia elétrica. Mas como que começa isso, né? Vamos começar primeiro pela energia liberada pelo Sol, e essa energia liberada pelo Sol vai ter energia solar, que pode diretamente ser convertida, né, através de célula fotovoltaica em energia elétrica, e depois em trabalho ou calor. Ou a energia solar também pode afetar a energia eólica por causa da pressão atmosférica, né, o aquecimento da Terra, né, e o resfriamento do lado que está contra o Sol, gera a questão das correntes dos ventos, e também afeta a energia hídrica, né, assim como a energia gravitacional por causa das quedas d'água. Então a energia hídrica, ela também pode causar calor nos oceanos e vice-versa, né? E ela também pode ser feita por energia das marés, com ondas, ou rios e represas, com quedas d'água, né? Então, esse aproveitamento, assim como da eólica, vai gerar energia mecânica. Vai ter uma turbina hidráulica ou catavento, que vai gerar trabalho, energia elétrica com calor, né? E a energia eólica também depende da rotação da Terra, e a energia das marés também depende do movimento da Lua, né? Então, você pode ver que o Sol, além de afetar todas essas fontes renováveis, também afeta a fotossíntese, que tem a ver com a biomassa, que depende também da energia eletromagnética e da energia química para gerar combustão, calor, do calor gerar trabalho e energia elétrica, né? E o tempo biológico pode se formar combustíveis fósseis, né? Elementos leves, elementos físseis e fósseis, né? Já a energia nuclear, que faz a fissão nuclear, que é a energia liberada pelo Sol, pode também ser utilizada para desintegração radioativa na energia geotérmica. E a energia geotérmica gera calor, que gera trabalho, que gera energia, né? O calor aqui é sempre uma turbina, né? Pode ser uma turbina hidráulica, provavelmente, né? E os elementos físseis e fósseis também podem gerar a fissão nuclear. Então, observe, né, que todos os elementos são interligados, tanto as fontes renováveis como não renováveis, onde o ponto central é o Sol. Por fim, aqui a gente tem o livro, né, que foi retirado esse conteúdo, né, e aqui a gente vai deixar alguns exercícios disponibilizados no Moodle para que vocês possam fixar os conhecimentos.